Aurelinha, com medo de não lembrar de tudo que gostaria de dizer a vocês, escolheu escrever um texto como um norte, né? Nada me impede de fazer algumas digressões, de estabelecer novos diálogos a partir do texto que eu escrevi. Então eu vou ler e combinar a leitura com outras falas, né? Como essa é a primeira edição, Andréia, conversando comigo, julgou por bem que fosse feita uma introdução, uma pequena introdução, antes de chegarmos aos livros, né, que vamos apresentar. E eu também senti extrema necessidade de contar a vocês o percurso que eu segui para chegar até os livros. Tudo bem? Não se assustem com o número de folhas, porque a letra é grande, tá? Eu vou falar menos do que o tempo que foi estipulado para cada um de nós, até porque eu e Moreira conversamos e julgamos que seria muito interessante um diálogo, né? Estabelecer algumas relações ao final desta noite com vocês. Inicio agradecendo o convite feito pela professora Andréia. É sempre bom falar de leitura, de leituras no plural, porque falar de leitura é falar sobre a vida. E chamo logo a atenção para este me do título do projeto, que nos remetem à primeira pessoa do singular, livros que me encantam. Encantam a mim, estes que vou apresentar hoje, sobre os quais eu vou falar, mas não necessariamente a vocês. Em outras palavras, vou citar livros dos quais eu gosto. E é muito possível que vocês não gostem, e não há nada de errado nisso. Assim, essa conversa serve ou servirá para nos inspirar, para nos estimular. O desejo é que saiamos todos daqui com vontade de ler. Se quiserem ler os que me encantam ou me encantaram, ótimo. Pensarei que fizeram uma boa escolha. Se não, não importa. Não leiam estes que vou citar, mas leiam. Insisto nisso porque essa história de ter que ler aquilo que o outro leu, o que o outro gostou, o que o outro indicou, já impediu muitas pessoas de se tornarem leitores. Isso é uma pena. Essa discussão tem a ver com os percursos de leitura de cada um de nós, que são únicos. E os percursos existentes, possíveis para a leitura, são plurais. Já se perguntaram por que leram os livros que leram? Como foi que eles chegaram até vocês? E por que é que vocês chegaram até eles? Nós lemos porque lemos uma crítica na revista sobre o livro, porque uma pessoa que admiramos leu, e aí pensamos, se fulano leu, é porque é bom, vale a pena. Nós temos aqui na plateia a minha querida amiga Glória Valadares, com a qual eu trabalho no projeto Leitura no Sítio. Toda vez que a Glória me chega com o livro e diz, Neuza, esse é bom. Ou quando ela me diz assim, Neuza, você vai gostar deste. Ou ainda quando ela me entrega e diz assim, Neuza, li e pensei em você. Eu já sei que eu terei momentos muito felizes com a leitura. Então veja, é alguém que eu admiro, que eu respeito e que me indica uma leitura e que eu aceito por conta de todo esse processo, de toda essa relação. Mas também deixamos de ler quando uma pessoa de quem não gostamos leu. Pensamos assim, se fulano ou fulana está lendo, acho que eu não vou gostar. Não é verdade? Isso me faz lembrar a dupla interdição feita aos livros pelo nazismo. Hitler queimava ou mandava queimar os livros dos quais não gostava. E os livros dos quais ele gostava eram interditados, porque eram os livros dos quais ele gostava. Não é? Lembro-me da história de leitor do escritor e estudioso da leitura Alberto Mangel. Ele conta que na adolescência queria muito
Desejava mesmo ler uma coleção de contos da irmã dele, mas era proibido, porque a capa dos livros era cor-de-rosa. Eram livros de mulher. Ele conta que os leu mais tarde, mas não teve o mesmo sentido que teria tido se não tivesse sido impedido de ler quando desejou. Contei a vocês uma história de desencontro com a leitura e agora conto a história de um encontro. O meu encontro com a escrita de José Saramago. Quando o escritor José Saramago ganhou o Nobel de Literatura, o primeiro escritor de língua portuguesa a ganhá-lo, eu ainda não era leitora dos seus escritos. Quando vi na academia o mundo se dividir em dois grandes grupos, o dos que eram leitores do Saramago e por isso seriam salvos, iriam todos para o céu e até teriam talvez um desconto na conta da Feron, né? E dos que não eram leitores do Saramago e por isso não seriam pessoas boas, confiáveis, teriam o salário diminuído como punição e iriam, vocês sabem para onde, né? Eu até temi pela minha vida. Aí eu fui estudar. Estava um dia nos corredores da biblioteca da Faculdade de Educação da USP, garimpando leitura teórica para a minha pesquisa. Cansada, sofrendo com a frieza da temperatura e das pessoas, longe do meu marido e dos meus filhos, me sentindo extremamente só, quando, sem que nem porquê, meus olhos se fixaram em dois títulos: Cadernos de Lanzarote 1 e Cadernos de Lanzarote 2. Não sei bem porquê, mas os títulos me chamaram a atenção. Talvez porque fossem dois. Soube depois que esses livros contêm uma coletânea de cartas escritas pelo Saramago, inclusive com comentários que ele fez sobre as críticas que recebeu sobre a sua escrita. Peguei um deles, abri numa página aleatoriamente e meus olhos leram um parágrafo que dizia mais ou menos assim: o escritor fulano de tal não entendeu o meu livro. E ele falava do Evangelho segundo Jesus Cristo. Sugiro que ele o releia, mas agora, na perspectiva da minha escrita, porque ele leu o livro procurando encontrar o Jesus Cristo Santo. E eu não escrevi sobre Jesus Cristo Santo. Eu escrevi sobre Jesus Cristo Homem. Olha, eu nem me lembro se eu encontrei naquele dia alguma leitura teórica que me ajudasse na minha pesquisa. Mas eu saí de lá com o Evangelho nas mãos. E aquele livro, como tantos outros, me ajudou a suportar São Paulo sozinha, a sobreviver à frieza da temperatura e das pessoas, e me fez amar o Saramago. Depois veio o ensaio sobre a cegueira, o conto da Ilha Desconhecida. Vejam, o Nobel que o Saramago ganhou não me levou a ser leitora dele, mas o comentário dele próprio sobre o seu livro fez este trabalho. É o que eu estou defendendo aqui. São múltiplos os caminhos, são diversas as possibilidades, os espaços e os tempos da leitura. Mas é preciso haver caminhos, possibilidades e tempos para a leitura. E os caminhos, as possibilidades, os espaços e os tempos são principalmente potencializados por mediadores, leitores mais experientes que tiram as pedras do meio do caminho, assim como nós fazemos no projeto Leitura no Sítio. Este projeto, professora Andréia, com certeza funcionará como mediador de leitura e por isso merece nosso apoio e nossa adesão. Assim, tendo feito essa longa introdução, volto ao momento da solicitação feita a mim. Apresentar dois livros que me encantam. E a exclamação que a Andréia ouviu foi: só 2 livros? Muito difícil o cumprimento dessa tarefa, porque os livros que nos encantam em função do nosso tempo e do nosso espaço, de quem somos, de como estamos vivendo, de quais são nossas prioridades, nossas pautas e nossos desejos. E somos seres mutantes, o que vale para hoje talvez não valha para amanhã.
Um livro que me encantou aos 17, quando entrei na faculdade, Crua de Vida, talvez nem faça muito sentido hoje. Então eu precisava considerar quem sou na hora de fazer essa escolha. Uma senhora prestes a completar 54 anos, aposentada e avó. E a lembrança da avó que sou me trouxe à tona as minhas atividades com o projeto Leitura no Sítio. E claro, me trouxeram à mente os livros chamados de infantis e juvenis. E morri de vontade de trazer para vocês Sábado na Livraria, Léo e Albertina, Napoleão e Lancelotti, Flávio e o Bolo de Chocolate, Guilherme Augusto Araújo Fernandes, Vizinho Vizinha, dentre outros. Livros que leio na Leitura no Sítio e alguns dos quais eu leio para minha neta. Então, continuei tentando cumprir a tarefa. Vasculhei minha história de leitora e me lembrei do filósofo Walter Benjamin, que muito me ajudou na pesquisa do pós-doutoramento e que me ensinou para a vida, principalmente, que em tudo que ocorre há algo de bom e há algo de ruim. Me lembrei do quanto isso foi libertador para mim, do quanto isso mudou minha forma de ver a vida. Só por isso ele já merecia ter sido selecionado. Aí pensei na temporalidade do encantamento. Imaginei que eu deveria selecionar 2 livros que me encantaram e que continuam me encantando, a despeito do tempo que passou e das experiências que vivi. Assim, estabeleci como critério de seleção livros para os quais eu voltei, livros para os quais eu voltaria sempre, amando as releituras. E me veio à mente a querida Rosamunde Pilcher, com o seu Os Catadores de Conchas. Também o escritor angolano Mia Couto, a poesia de Manuel de Barros e de Tiago de Melo. Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Tem algo mais lindo, gente? Dentre eles, livros que nos marcaram pela dor no corpo e na alma, que sentimos ao lê-los. Foi assim com a história de São Paulo, com a história de São Lucas, e mais recentemente com o livro que a Glória me trouxe, Pena de Ganso, que conta de uma menina impedida de aprender a ler e a escrever, da escritora Nilma Lacerda. Também me lembrei daqueles livros que não queremos que a leitura acabe. Já viveram essa experiência? Nós estamos lendo, estamos adorando, estamos vendo que o livro está chegando ao fim. Aí fechamos, damos uma voltinha, tomamos um cafezinho que é para ele não acabar, não é? Mas aí a gente também tem sede de ver o fim e volta para o livro. Foi assim recentemente com o Exercícios de Amor, da Rosiana Murray. Eu não queria que ele acabasse, não é? Eu queria continuar a leitura. Mas o livro para o qual eu mais voltei ao longo da minha vida, e foi bom esse convite porque nem eu sabia disso, foi o livro Histórias que Curam, Conversas Sábias ao Pé do Fogão, da psicanalista Raquel Naomi Remen. Talvez por conta da minha inserção no universo da psicologia, eu acredito firmemente que há poder nas palavras, que as palavras podem curar, como também podem adoecer, todos nós sabemos disso, não é? Acho que vocês poderiam julgar a minha relação com este livro incomum e estranha. É que eu já comprei uns 10 exemplares deste livro no mínimo. Compro para tê-lo. Aí encontro alguém e por conta daquilo que ouço, ou vejo, ou sinto na pessoa, imagino que a leitura das histórias faria muito bem a essa pessoa. E apresentei-o. Então compro outro exemplar e o dou da mesma forma. Quando vi o que estava acontecendo, comecei a comprar de 2. Um para mim e o outro para presentear. Mas o fato é que o volume que seria meu acabava sendo doado também. Assim que eu recebi o convite da Andréia, eu já sabia que estes seriam dos selecionados.
Eu estava em São Paulo quando recebi o convite. Poderia ter ido comprar mais um, mas eu tinha certeza de que havia um volume dele em casa. Na volta, procurei na estante e não achei. Até encomendei imediatamente, com a esperança de que ele chegasse para hoje. E é só por isso que ele não é um dos meus selecionados. Não seria justo vir aqui falar de um livro que eu sequer tenho um exemplar nas mãos, não é? E foi assim que eu cheguei aos 2 livros. O primeiro, Vermelho Amargo, do Bartolomeu Campos de Queiroz. Eu voltaria para ele sempre. Na verdade, eu voltaria para toda a obra desse autor. Indês, ler, escrever e fazer conta de cabeça, correspondência, sem palmeira nem sabiá, dentre outros. Escolhi Vermelho Amargo porque a forma como ele conta a sua infância foi um soco no meu estômago, porque me senti correspondida, compreendida, porque achei um pouco da minha infância na infância dele. Eu já havia assistido uma palestra dele num COLE, Congresso de Leitura, que acontece bienalmente na Unicamp. E ele chamara a minha atenção quando, fazendo uma crítica a livros ditos literários, mas que não eram livros paradidáticos travestidos de literários, dentre eles livros que idealizavam a infância, ele disse a seguinte frase: a minha infância só foi boa porque passou. E eu me senti acolhida, mas alguém sentia o que eu sinto. Sobre o autor, o Bartolomeu Campos de Queiroz nasceu em 1944, viveu a infância em Papagaios, Minas Gerais, publicou mais de 40 livros, alguns deles traduzidos para inglês, espanhol, dinamarquês, formou-se em Educação e Artes, cursou o Instituto de Pedagogia em Paris e participou de importantes projetos de leitura no Brasil, como o ProLer e o Biblioteca Nacional, dando conferências e seminários para professores de leitura e literatura. Foi presidente da Fundação Clóvis Salgado, Palácio das Artes e membro do Conselho Estadual de Cultura, ambos em Minas Gerais, sendo também muito convidado para participar de júris e comissões de salões, além de curadorias e museografias. É autor do Manifesto por um Brasil Literário, do Movimento por um Brasil Literário, do qual participava ativamente. Por suas realizações, Bartolomeu colecionou medalhas e recebeu ainda laureas literárias importantes, como o Grande Prêmio da Crítica em Literatura Infantil e Juvenil, Prêmio Jabuti, Prêmio da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil e Academia Brasileira de Letras. Que pena, nós todos nos sentimos órfãos, porque ele faleceu em 16 de janeiro de 2012, na cidade de Belo Horizonte, em decorrência de insuficiência renal. Neste livro, Vermelho Amargo, de cunho autobiográfico, o autor conta das dificuldades que enfrentou na infância, buscando conviver com uma madrasta ao mesmo tempo em que vivia o luto da perda da mãe. E nos impõe uma leitura difícil, sofrida, amarga, explicitando uma sucessão de lembranças cuja coluna dorsal é o modo como a madrasta corta os tomates servidos nas refeições. O livro é repleto de aforismos, de máximas, de provérbios, de dados, expressões sucintas de um pensamento moral que possibilitam ao leitor transcender a infância e refletir sobre a vida. Eu separei um trechinho, na verdade, para ler para vocês. Está aqui o livro. Ele diz assim: é preciso muito bem esquecer para experimentar a alegria de novamente lembrar-se. Tantos pedaços de nós dormem num canto da memória, que a memória chega a esquecer-se deles. E a palavra, basta uma só palavra, é flecha para sangrar o abstrato morto. Há, contudo, dores que a palavra não esgota ao dizê-las.
Depois de ter lido Vermelho Amargo, nunca mais eu consegui olhar para um tomate do mesmo jeito que antes. Vocês querem saber por quê? Leiam o livro. Never knew how much I love you. Never knew how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear.